Pronto, está aí, né? A gente viu exatamente esse trechinho que a Alessandra nos relatou aqui, que ela pergunta, mas o senhor quer adiamento ou cancelamento? Aqui tem uma tentativa do Flávio Bolsonaro de escapar da campanha que o seu irmão fez desde o ano passado, comemorando, inclusive, aquele tarifaço absurdo que foi imposto ao Brasil em julho de 2025, com uma tarifa de 50% sobre o país, com uma justificativa completamente fora de propósito de Donald Trump, com aquela carta dizendo que ou o STF mudava o julgamento de Jair Bolsonaro, ou seja, uma mistureba danada de assuntos de política, de ideologia, com forte conteúdo ideológico e o pragmatismo necessário para decisões econômicas. Dessa vez, como eu disse há pouco, e desde ontem a gente já tinha relatos de que as reuniões dessa vez foram muito mais técnicas, uma preocupação com o impacto nas cadeias produtivas nos Estados Unidos, e aí, portanto, uma leitura de que Flávio Bolsonaro destoou porque usou o seu espaço para um discurso eleitoreiro. Mas será que os empresários acham que isso atrapalha, ajuda? Qual é a percepção deles sobre essa participação de Flávio Bolsonaro? É o que eu vou perguntar aqui para a nossa Juliana Lopes, que está comigo. Oi, Ju, boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos. E aí, Juliana, que te contaram? Qual a percepção? Qual a percepção dos empresários que participaram? De que não dá para avaliar ainda se exatamente atrapalha, eles acreditam que tem toda aquela questão técnica envolvendo uma investigação, um posicionamento dos Estados Unidos que não deveria ser político, e é isso que eles estão debatendo ali nessa audiência. Mas o que eles esperavam de Flávio Bolsonaro? Numa tentativa de ajudar os setores que foram amplamente prejudicados no ano passado e podem ser prejudicados também esse ano, eles esperavam que ele fizesse uma defesa dos setores, né? Assim como aconteceu ali depois do tarifaço, né? A gente teve uma ampla quantidade de setores atingidos, dessa vez um pouco menor, mas setores que fazem diferença na economia aqui do Brasil. E eles não viram na fala de Flávio Bolsonaro essa defesa aos setores. E a gente colocou aqui ontem qual era justamente a preocupação de que fosse uma fala num tom político eleitoral que não... Pode ser que não atrapalhe, mas também não vai ajudar ali nas conversas. Então, eles esperavam uma defesa desses setores, ou pelo menos que essa fala de Flávio Bolsonaro colocasse ali a realidade dessa questão, dessa disparidade e até os problemas que os próprios americanos podem causar para os empresários americanos, que é isso também que está sendo discutido mais uma vez nos Estados Unidos. Não foi o que aconteceu. O que a gente teve foi um discurso que, para além das questões tarifárias, cita o presidente Lula, né? Fala que Lula é o responsável pelo tarifaço, que esse momento político, né, pré-campanha oficial eleitoral, não seria o momento ideal para que essas tarifas fossem aplicadas, que daqui a 90 dias teremos um cenário diferente no Brasil, depois das eleições, né, ou com o resultado, pelo menos, do primeiro turno. Então, acaba jogando todo esse discurso, até da defesa do PIX, para esse campo político. Então, os empresários observaram com atenção, mas acreditam que é um discurso que não ajuda a reverter as tarifas, mas ajuda a ter cortes ali para a campanha eleitoral dos dois, do presidente Lula e de Flávio Bolsonaro. Exatamente. Eu acho que tem esse ponto que fica com dificuldade de criticar o outro, porque ambos têm feito uso bastante eleitoreiro dos palcos internacionais, né, Juliana? Eu ouvi bastante também dessa coisa, o cara estava aqui, podia ter feito uma defesa dos setores, né? 2 frases, 3 frases, mas não. Não teve nenhuma, né? O tempo todo defendendo ali cortes para a sua campanha. Vamos lembrar das declarações que o próprio presidente Lula faz sobre o governo Trump, ou mesmo quando ele esteve na reunião do G7, em que ele fez um discurso que era totalmente voltado para a campanha eleitoral brasileira, né? Então, não tem como criticar, faz parte. Nós estamos em ano eleitoral, agora, do ponto de vista do resultado esperado, sim, aí não, né? Fica a incógnita permanece. Obrigada, Juliana. A gente já volta. A gente vai a Brasília agora conversar com a nossa Jussara Soares, participação aqui conosco essa semana. Jussara, a gente, óbvio, não é difícil reconhecer essa característica de campanha do discurso de Flávio. Qual é a leitura política que está sendo feita dessa participação? Bem-vinda, boa noite.
Oi, Thaís, boa noite para você e a todos. Olha, Thaís, Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos, para Washington, para fazer esse discurso pensado milimetricamente para servir a própria campanha ao Palácio do Planalto. Flávio Bolsonaro, ele precisava usar esse espaço lá nos Estados Unidos para para criar argumentos para a sua campanha. É disso que se trata aqui. Como vocês já citaram aqui, Flávio Bolsonaro, ele precisa resolver dar algum tipo de explicação para o fato de, no ano passado, quando Donald Trump anunciou o tarifaço, estar diretamente ligada à atuação de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos, em meio a que, enquanto eles entre aspas, denunciavam aqui o processo da trama golpista aqui no Brasil. Portanto, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, ainda que tentassem argumentar que estavam só pedindo a lei Magnitsky, a grande questão é que veio antes o tarifaço e ficou na conta desse processo pelo qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Agora, Thaís, quando o Flávio Bolsonaro ele vai para os Estados Unidos e eu observo a quantidade de conteúdo que ele cria para as suas redes sociais, ele sempre citando o próprio presidente Lula, dizendo que Lula quer o tarifaço porque isso o beneficia politicamente. Tem um outro ponto aqui também que Flávio Bolsonaro precisava realmente fazer, porque ele sabe, olhando qualquer pesquisa, a defesa que há entre a população brasileira do PIX. Então, se vem alguma medida dos Estados Unidos em relação ao PIX, Flávio Bolsonaro terá muita dificuldade de dizer que fazer essa defesa do PIX, por mais que ele tenha usado muitas, nessa pré-campanha, camisetas dizendo que quem criou o PIX foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, ele precisa usar este argumento. Então, quando ele vai para os Estados Unidos e faz esse discurso, ele fala que se tratar do pior momento e fazendo essa relação direta com o período eleitoral, fica muito claro este temor. É claro, Thaís, que também para o lado do presidente Lula, que tentará a reeleição, essa questão do tarifaço também é um argumento político eleitoral. Afinal de contas, a pré-campanha do presidente Lula, o PT sabe muito bem que repercute bem na população o discurso da defesa da soberania. Então, neste momento, como você bem citou, você observou muito bem, as duas campanhas veem o tarifaço basicamente como um palanque, cada um com a sua visão, mas tentando fazer disso um discurso para atrair o eleitorado, um discurso para tentar convencer os brasileiros de que estão do lado correto. A questão, e aí vocês citaram muito bem, a Juliana, a apuração da Juliana traz muito isso, que há um descontentamento dos empresários do que virou a discussão do tarifaço, que ela foi muito mais para o campo político, tem ido nesse sentido, enquanto há uma série de questões técnicas ainda sendo deixadas de lado, embora o governo siga insistindo que vem fazendo embora não tenha participado da audiência hoje, esteja participando, continuando com os diálogos pelos canais diplomáticos e técnicos entre os dois governos.